Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que trata da análise exploratória de dados de atributos numéricos. Nós começamos falando sobre análise univariada, ou seja, quando nós estamos tratando de apenas variáveis aleatórias unidimensionais. Essas variáveis elas podem ser vistas como uma matriz n por 1, como mostrado aqui no slide. Uma vez que essa variável, nós assumimos que ela seja uma variável aleatória, o dado observado ele é uma amostra aleatória extraída a partir da variável aleatória, em termos de ser independente e identicamente distribuído a partir dessa variável. Na visão vetorial, ele é apenas um vetor n-dimensional e nós vamos também discutir ao longo deste capítulo como isso pode ser abordado de uma perspectiva algébrica. Um conceito que nós vimos no capítulo anterior foi o conceito de função de massa de probabilidade. Como nós estamos tratando de uma amostra, nesse caso, nós vamos calcular não a função de massa de probabilidade, mas uma função de massa de probabilidade empírica, né? Onde, utilizando uma variável indicador que verifica quando a variável é igual ao valor que nós estamos considerando em termos da função de massa de probabilidade, e a priori, para cada valor xi, ele recebe uma probabilidade de massa 1 sobre n. Esse conceito ele pode ficar um pouco confuso a princípio, porque nós estamos tratando de atributos numéricos, que em geral são contínuos, mas como por trás disso nós temos uma amostra, na verdade, para essa amostra, esses valores assumem sim uma massa que, no caso contínuo clássico, teórico, ela seria nula, pelo número infinito de valores que podem ocorrer ali. A partir dessa função empírica de massa, nós podemos também definir a função cumulativa, que vai dizer quando que os valores eles são menores ou iguais que o valor que você quer verificar. E uma nova função que nós introduzimos aqui é a função inversa cumulativa, que na verdade ela vai nos dizer para um dado valor, 50%, 25%, 75%, qual é o valor de x que ele alcança esse valor cumulativo inverso, como a gente vai ver na sequência. Voltando aqui, a gente também pode definir nesse cenário a média, né? A média, como foi falado, ela seria a média dos valores ou o valor esperado da variável aleatória, que é a média aritmética dos valores de x. Se é discreto, como a gente já viu anteriormente, isso é exatamente a soma ponderada em cada um dos valores discretos e a função de massa de probabilidade. Se ela é contínua, nós estamos falando da integral de menos infinito a mais infinito, também da variável e a função de massa de probabilidade aqui nesse caso. Novamente, nós estamos aqui trabalhando com uma amostra. Então a amostra, a média amostral, ela é uma estatística que é uma função dado n valores de x, que é definido como o valor médio desses valores de x. Simplesmente isso. Intuitivamente as duas são parecidas, apenas nesse caso nós sempre tomamos cuidado com o fato de que a nossa amostra ela é limitada. Ela pode ser muito grande, mas ela é limitada. E isso serve como um estimador do valor da média que nós não necessariamente conhecemos. Vamos falar um pouco a respeito de estimadores. Um estimador θ-chapéu ele é chamado não enviesado ou um estimador não enviesado para um parâmetro θ se ele tende a θ para todos os possíveis valores de θ. A média μ-chapéu ela é um estimador não enviesado para a média da população. Por quê? Porque quando nós desdobramos aqui o cálculo da média, né, da expectativa de valor de μ-chapéu, e nós trazemos aqui primeiro essa fórmula que já está considerada e trocamos essa fórmula pela expectativa, nós chegamos exatamente à média da distribuição. Tá? Um segundo conceito importante quando nós falamos de estatísticas é robustez. Então nós dizemos que uma estatística ela é robusta se ela não é afetada por valores extremos
como exceções ou valores acidentais podem ser advindos de ruídos ou quaisquer outros problemas. A média amostral, ela não é robusta. Por quê? Porque um desses valores, ela pode sim desviar significativamente a média da variável aleatória. Como nós vamos perceber em vários cenários, esse quesito da robustez, ele é muito importante, né? E nós vamos voltar novamente a esses conceitos, tanto o de enviesamento quanto o de robustez. Aqui nós temos um exemplo pegando o comprimento da sépula da nossa base íris e nós temos aqui os vários valores. Podemos perceber que alguns valores eles ocorrem com um número bastante significativo de vezes, ou seja, a função de massa de probabilidade empírica, nesse caso, ela vai ser maior do que 1 sobre n. Em alguns casos, ela é exatamente 1 sobre n. E com isso, nós conseguimos calcular aqui a média amostral, que é 5,843. Vamos falar de outras estatísticas. Uma outra estatística típica também para análise de dados é a mediana. A mediana, ela é exatamente o valor médio se nós colocarmos todos os valores amostrados da variável aleatória de forma ordenada, o valor que está exatamente na posição média é chamado de mediana. Tá? Então, ou seja, ele divide o conjunto de dados, uma vez ordenados, em duas metades, inferior e superior. Quando nós consideramos a função de distribuição cumulativa inversa, a mediana ela sempre vai estar na posição 0,5. Né? E a mediana amostral, ela também pode ser calculada sobre qualquer amostra, desde que nós consideramos que aquela amostra é uma amostra fidedigna da base de dados. A mediana, em contraste com a média, ela é robusta. Por quê? Porque algum valor excessivo que você tenha, seja muito pequeno ou muito grande, ele não afeta o valor da mediana, né? Porque ela é exatamente aquele ponto central. Uma outra estatística muito popular é a moda. A moda, como o próprio nome diz, é aquele valor que aparece mais frequentemente, ou seja, é o valor da função de densidade de probabilidade que tem o maior valor para essa função, independente da função da variável aleatória x ser discreta ou contínua. A moda amostral também vai funcionar em cima de uma amostra e é exatamente aquele valor onde ele atinge o maior valor de função de massa. Notem que aqui eu vou recordar um ponto que nós falamos na última aula, que ele é bastante interessante. Vamos comparar média, mediana e moda. E vamos lembrar aqui, quando nós discutimos a respeito dos atributos numéricos e categóricos e as suas subcategorias. Se vocês se lembram bem, quando nós temos atributos categóricos nominais, ou seja, não há qualquer ordenação entre eles, a única operação, o único operador que nós conseguimos aplicar sobre esses atributos é igualdade ou diferença. Então, notem que entre média, mediana e moda, a única estatística que realmente nós podemos realizar para atributos categóricos nominais é a moda. Ao lado do atributo categórico nominal, nós temos o atributo categórico ordinal, ou seja, há alguma ordenação entre os valores. Nesse caso, nós não só podemos aplicar a moda, mas também podemos aplicar a mediana. Por quê? Porque há como ordenar aqueles valores, a ordenação dos valores, apesar de categóricos, ela faz sentido, e nesse caso, nós conseguimos achar a mediana. Entretanto, para nenhum dos atributos categóricos, como era de se esperar, nós conseguimos encontrar a média. Por quê? Porque nós não temos como realizar operações aritméticas, em particular a soma sobre esses valores categóricos. Nesse caso, para que nós calculemos a média, é necessário que nós tenhamos um valor numérico, seja ele intervalar ou razão, mas que ele admita que esses valores possam ser somados e a soma desses valores ela tenha algum significado. E uma coisa que é interessante notar é que, nesse sentido, a gente acaba verificando uma escala, onde você tem, em primeiro lugar, os categóricos nominais,
que são muito restritos e admitem apenas a moda. Em segundo lugar, os categóricos ordinais, que nesse caso admitem a mediana. E abaixo nós temos os numéricos intervalares ou razão, que em ambos os casos eles admitem a média, a mediana e a moda. Vamos em frente. Aqui neste gráfico nós temos novamente, olhando o comprimento da sépola, a função de distribuição cumulativa empírica, e vocês notem que ela tem esse comportamento serrilhado, né? Ela é discreta, mas é em razão dos valores de ocorrência da amostra, que também são discretos, e que eles foram construídos a partir da ordenação. Você ordena os valores e vai calculando quantos, né, qual o percentual de valores que já foi considerado. Nós também podemos ver para a mesma função a inversa, onde nós vemos aqui os valores 0,5, que é exatamente a mediana, e ele vai levar a um valor aqui quase próximo de 6. Nós temos aqui o primeiro quartil, que é chamado 0,25, nós vamos falar dele, o terceiro quartil, que é 0,75, e os dois extremos. Ambas as funções são, em gerais, muito práticas para você entender melhor como é a distribuição e como que você pode considerar em termos de exceções, de valores extremos, etc. Um conceito que deriva disso é a chamada faixa. Faixa de valor, ou simplesmente faixa, ela é uma variável aleatória que traz a diferença entre o máximo e o mínimo dos valores de x. Então é a faixa de ocorrência desses valores. Ela também se aplica como estatística, ou seja, a faixa amostral, e ela não é robusta. Por quê? Porque se os valores extremos forem muito grandes ou muito pequenos, a faixa acaba sendo alargada muitas vezes mais do que necessariamente nesse caso. Uma medida robusta, utilizando a mesma lógica da mediana, é o que se chama de faixa interquartil, que é exatamente a diferença entre o valor que representa 75% dos valores menos 25% dos valores. Nós vimos ali no gráfico anterior da inversa exatamente que você acaba tendo valores mais bem comportados e menos afetados por valores extremos. Da mesma maneira que a faixa interquartil ela pode ser definida para a função, ela também pode ser definida para a amostra e é robusta. Uma outra medida que é muito popular quando nós falamos de dados numéricos é a variância e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. A variância ela é simplesmente uma medida do quanto os valores da variável aleatória desviam da média ou do valor esperado de x. Então, o que nós temos aqui, a variância de x, ela é o quê? Ela é o esperado de x menos a média. Se a variável é discreta, isso é simplesmente a soma dos quadrados das diferenças entre x e o valor da média, multiplicado pela função de massa de probabilidade. Se ela é contínua, nós estamos falando da integral da mesma função, x menos a média ao quadrado, multiplicado também pela função de massa de probabilidade. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e, da mesma forma, a gente pode definir a variância amostral e o desvio padrão amostral. Uma coisa que nós vamos perceber que é interessante é que, em geral, o desvio padrão ele tem valores que podem ser comparados com a média. Uma medida que nós vamos observar no futuro é o chamado desvio padrão relativo, que ele é a razão entre o desvio padrão e a média. Tá? Quando nós falamos de variância, também é possível verificar a interpretação geométrica da variância. Por quê? Se nós considerarmos o vetor z, que ele é o vetor unidimensional das diferenças entre os valores de x e a média amostral, nós podemos observar que a variância nada mais é que o valor médio da norma desse vetor. Tá? Ou seja, você olha a variância, dado esse vetor, você quer saber a norma desse vetor, que vai levar em consideração a sua magnitude. Essa norma ela é o vetor transposto, produto interno do vetor transposto pelo vetor, que nada mais é que a média da soma dos quadrados das diferenças entre xi
e a média. Da mesma forma como nós temos trabalhado aqui, nós também podemos falar da variância da média amostral e do seu viés. Tá? Então nós já trabalhamos aqui com a média amostral, que é uma estatística. Nós podemos calcular o seu valor médio, que é exatamente a média da distribuição dentro da razão de aproximação. E nós podemos trabalhar também com a variância, que é o quê? É a diferença entre a média amostral e a média real, trabalhada dentro da mesma lógica da soma dos quadrados da diferença entre eles. A média amostral, ela varia ou desvia da média real na proporção da variância da população, que é o que esse resultado aqui mostra. Entretanto, esse desvio ele pode ser minimizado a partir do momento que a gente aumentar a amostra dos dados. A variância amostral, ela é um estimador enviesado porque a média é um estimador enviesado. E existe na literatura, que nós não vamos entrar no detalhe aqui, a chamada correção de Bessel, que ela considera que, na verdade, a expectativa da variância amostral, a expectância da variância amostral, ela é n-1 sobre n da variância real dos dados, que é assintoticamente não enviesado, mas para valores pré-definidos de tamanho da amostra, ela tem esse ajuste que deve ser feito e que a gente não vai trabalhar em detalhe o porquê que ele tem que ser feito. Vocês encontram aí na literatura, na internet, a razão por trás disso. Bom, então nós terminamos aqui a primeira parte do capítulo 2 e no próximo vídeo nós vamos falar de variância e análise bivariada.